A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula com este que vos fala, Fernando Gaspareto, na área. E nós estamos aqui nesta aula, vamos falar de teologia. A matéria é Cristologia, a doutrina de Cristo. Vamos abranger nos próximos minutos ao menos uma boa parte dessa matéria tão importante, talvez a matéria mais importante, aliás, com certeza a matéria mais importante de toda a teologia, tá? Vamos para a definição: ciência que estuda Cristo, homem, Deus. Ciência que estuda Cristo, homem, Deus. Diferença do cristianismo para qualquer religião, sabe qual que é? Cristo, Jesus Cristo. O cristianismo não é um conjunto de regras nem de valores morais. É uma pessoa. Tirou isso? O que sobra? Nada. Então o cristianismo é basicamente Cristo, por isso essa matéria é tão importante. Vamos para o que a gente chama aqui de sentido originário ou originante. O que é isso, Fernando? O conhecimento que Deus tem de Cristo e Cristo tem de si mesmo. Veja que, para quem é aluno aqui já é meu aluno, nós vamos encaminhar para vocês o PDF. Se você está assistindo essa aula e não recebeu um PDF com, inclusive, todas as referências bíblicas que eu vou citar, me manda uma mensagem, aqui embaixo vou deixar o e-mail, me manda uma mensagem, um contato no meu WhatsApp que eu te mando, tá bom? Então vamos lá. 3 referências aqui: João 8,14 e o versículo 18, Mateus 3,17 e João 15,26. Eu vou ler a primeira referência para vocês. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. João 8,14. O 18 diz assim: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim mesmo testifica também o Pai que me enviou. Então, o que a gente chama aqui de sentido originário e originante é o conhecimento do Filho, Jesus Cristo, que ele tinha de si mesmo, e o conhecimento que Deus tem a respeito do Filho. O que nós chamamos de sentido originado ou comunicado, nós vamos citar aqui a referência de 1 João, os versículos de 1 a 3, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ok? É necessário se ter o que nós vamos chamar, o nome dessa matéria, é necessário ter uma cristologia correta para se entender a fé cristã. Muitos problemas da igreja contemporânea têm surgido justamente por equívocos nesta área, um entendimento errado a respeito de Cristo. Jesus, para muitos, pode ser um milagreiro, um visionário, um xamã, um talismã, tá? O principal erro, talvez, aqui entre quem acredita em Cristo é enfatizar ou apenas ou muito mais o lado humano de Cristo, ou então ir para o outro extremo, né? Exagerar pela ênfase na divindade de Cristo. O que é importante a gente entender? Jesus Cristo, ele é perfeitamente Deus e também perfeitamente, quando veio aqui encarnado, foi perfeitamente homem. Tá? Então, vamos dizer que a cristologia é de fato o eixo de toda a teologia. Todo conhecimento nos é revelado por Cristo. Ok? Mais uma referência? Anota aí, Colossenses 1, de 15 a 20. Qual, afinal, é a importância de Cristo? Vamos lá, essa parte eu amo dizer isso. É incrível. Estudar Cristo é a coisa mais incrível que a gente pode fazer. Olha só. Jesus Cristo foi uma pessoa singular, sem dúvida alguma o maior vulto da história. Nasceu num país obscuro, numa época subdesenvolvida, numa aldeia desconhecida, num país irrelevante do ponto de vista social. Não frequentou grandes escolas, não teve grandes mestres, não viajou mais do que 300 quilômetros, não deixou uma linha escrita. Escolheu 12 homens sem expressão social,
um traiu ele, 10 fugiram, um o seguiu de longe para ver o que aconteceria, tá? E aí foi rejeitado pelo seu povo, que pediu a sua morte, e foi morto. Tudo parecia acabado, certo? Mais um fracassado na história. Só que de repente começou a surgir uma notícia começou, todo mundo, opa, ele está vivo. Seus seguidores foram hostilizados, perseguidos, muitos mortos, porque declararam isso. Mas, veja só, Jesus Cristo dividiu a história em antes e depois dele. Ele se tornou o vulto mais importante da história. Ele nunca empunhou uma arma, mas ele conquistou mais vidas que um guerreiro. Ele nunca escreveu um livro, há mais livros escritos sobre ele do que qualquer outra pessoa. Este cidadão do terceiro mundo da sua época é adorado em todos os mundos. O cristianismo é uma religião sem rival no cenário mundial. Incrível isso. Isso é incrível. Vamos falar um pouco a respeito da humanidade de Cristo, porque nós falamos lá atrás que o grande erro que se comete em relação a Cristo é quando você vai para um extremo de falar só da humanidade de Cristo ou então só da divindade. Vamos falar da humanidade um pouco. Primeira coisa que a gente precisa entender, que Jesus Cristo não é um híbrido, um ser híbrido. O que é isso? Parte uma coisa e parte outra. Parte Deus, parte homem. Não. A Bíblia deixa bem claro isso. Ele é 100% homem, foi 100% homem, pois foi encarnado, né? Dentro de um corpo humano, como um ser humano, viveu como um ser humano, mas ele, ao mesmo tempo, é 100% Deus, ok? Leia lá depois, mais uma referência, Hebreus 2,17. Vamos lá. O que a gente pode ver? Na Bíblia, nós vamos ver que ele nasceu como humano, João 1,14 fala isso, ele foi criança, Lucas 2,43 relata isso, tornou-se jovem, leia lá Lucas 4,22, a parte B, foi um adulto, foi à escola, foi à sinagoga, pois ele era judeu, por aí vai. Teve emoções, Marcos 14,34 fala isso, limitações, sofreu tentações, venceu batalhas na sua vida, passou pela morte humana, teve sofrimento físico real, angústia mental, leia lá Mateus 25, 56 e depois os versículos 69 até 74, e também passou por momentos de angústia espiritual, leia Mateus 27, versículo 46. Porém, ao mesmo tempo, ele também é completamente divino. Desde a sua concepção, Lucas 1, 34 e 35 fala sobre isso, que foi sobrenatural. A sua vida, tudo que ele fez na vida dele, você vai ver os relatos sobre os milagres e tudo isso, era sobrenatural. A sua ressurreição, 1 Coríntios 15, 3 e 4 fala sobre isso, sobrenatural, 100% divino. João 1, texto super conhecido, tá? Dizendo que o verbo estava com Deus desde o início, indica que Jesus Cristo é pré-existente. É alguém que sempre existiu, como Deus, porque ele é Deus. Ok? Quando a gente fala de pré-existência, nós entendemos o seguinte, que existimos desde a criação, porque Deus criou todas as coisas que existem. Mas ele é pré-existente à criação. Ele encarnou como ser humano, viveu como ser humano, encarnou dentro desse corpo aqui, ó, de um corpo como esse, mas ele não deixou de ser Deus, em nenhum momento. Então, ele tinha uma natureza divina e uma natureza humana completa, o que a Bíblia diz que faz dele um varão perfeito. Olha lá, vou passar para vocês alguns textos sobre confirmando a pré-existência de Jesus Cristo. Leia Filipenses 2, versículos de 5 a 11. Leia Gálatas 4, de 4 a 6. Leia João 1, que é o que a gente acabou de citar. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aliás, este versículo, que é o prólogo do Evangelho de João, nós podemos dizer que é um resumo poético de toda a teologia e narrativa evangélica. Mais dois textos para você aqui se deliciar estudando, Romanos 8, de 19 a 21 e 2 Coríntios 5, 17. Tá? É interessante porque na Bíblia nós vemos a história da salvação resumida em hino, em poesia. Tá?
E é interessante porque tanto no Antigo Testamento nós vemos que os atos salvadores no Antigo Testamento eram cantados. Você vê isso no livro de Salmos. Leia aí como referência Salmo 78, Salmo 105 e Salmo 106. E assim, da mesma forma, no Novo Testamento, nós temos aí o resumo da história sagrada em alguns textos aqui também com essa característica de hino e poéticas e que eram cantados naquela época. Filipenses 2, de 6 a 11, Colossenses 1, 15 a 20, 1 Timóteo 3, 16. Esse eu particularmente amo. Leia aí nos seus estudos, ok? Cristo é o Logos. Não sei que talvez uma parte de vocês que está assistindo essa aula sabe exatamente o que é o Logos, a palavra, essa palavra do grego. Tá? É interessante que nós temos no Evangelho de João isso no prólogo, que é João 1, e em mais 2 escritos joaninos, situando Cristo em relação a Deus e usando esse termo Logos, ok? Jesus não somente traz a revelação, entenda, ele é a própria revelação. Ele veio para revelar Deus para nós. Quem olhava para ele via o próprio Deus, o próprio Pai. Tá? Logo se trata de permanecer na palavra. Leia em João 8 isso, João 8:31. Também tem a ver com guardar a palavra, João 8:51. E eu gosto muito do texto do João 5, versículo 24, que fala também que quem escuta com fé a palavra, Logos, recebe vida. Então, Logos tem poder de vivificar. 3 características principais de Jesus Cristo como Logos, como verbo. Tá? 3 pontos, anota aí se você está anotando. Relacionamento entre, primeiro, o verbo e o Pai. Ponto A, sempre existiu, distinto do Pai, Jesus Cristo sempre existiu, distinto do Pai, mas numa comunhão e unidade eterna com Ele. Leia isso em Colossenses 1:15 e versículo 19, já citados aqui. Letra B aqui, desse relacionamento entre o verbo e o Pai. Cristo é Deus. Por quê? Porque ele é da mesma natureza do Pai. Colossenses 2:9, Marcos 1:11. Agora olha só. Ponto 2. A respeito de Jesus Cristo como Logos. O verbo e o mundo. Relacionamento entre o verbo, Cristo, e o mundo. O mundo foi criado e sustentado. É sustentado por intermédio de Cristo. Tá na Bíblia isso, Fernando? João 1:3, Colossenses 1:17, Hebreus 1:2, 1 Coríntios 8:6. Ponto 3. Dessas características de Jesus Cristo como Logos. O relacionamento entre o verbo e a humanidade. Nós. O verbo se fez carne. Isso está escrito em João 1:14. E também em Mateus 1:23 nós temos essa identificação. O Evangelho de João mostra que toda a vida humana vivida por Jesus é o centro da revelação da verdade divina. Então, em resumo, o verbo, a palavra de Deus é poder divino, princípio racional e proclamação de salvação, proclamação salvadora. Agora, nós estamos falando da humanidade de Cristo. Qual é a importância da humanidade de Jesus Cristo? Ponto A. Se Jesus não era um de nós, pensa a respeito disso. Se Jesus não era um de nós, não poderia haver salvação. A obra da cruz depende da humanidade. A eficácia depende da divindade. Mas nós precisamos, a obra da cruz depende da humanidade. Ponto B. Se Jesus não era um de nós, ele não poderia interceder como sacerdote. Tá isso na Bíblia, Fernando? Hebreus 2, versículo 17. E letra C. Se ele era um de nós, ele foi, como assim nós cremos, um de nós, ele pode nos compreender, ele nos entende em absolutamente tudo e ele pode de fato nos ajudar. Seja qual for a dificuldade que você está vivendo, seja qual for a condição mental, psíquica, espiritual que você esteja vivendo, ele passou por isso e ele sabe te ajudar. Ele tem como te ajudar porque ele viveu como homem. Hebreus 4, 15 e 16. A respeito da natureza física humana de Jesus, nós vemos na Bíblia, não vou nem te dar as referências, mas isso está tudo nos evangelhos. Teve nascimento humano, desenvolvimento humano, ascendência humana, você tem uma genealogia de Cristo.
vida religiosa, passou por tentações, enfim. Vamos falar um pouco a respeito da divindade de Cristo? Ok. Primeiro, só Deus infinito poderia, olha só o Deus infinito poderia arcar com a pena do pecado de todos. Nós estamos mostrando por que Jesus teve que vir como homem, 100% homem, e por que ao mesmo tempo a obra de Cristo não se torna completa, não é completa, se ele também não é 100% Deus, ok? Então só o Deus infinito poderia arcar com a pena do pecado de todo mundo, de toda a humanidade. Ponto 2, João 2,9 fala isso, a salvação vem, Jonas 2,9 fala, a salvação vem do Senhor, então não pode vir de outra pessoa a não ser do próprio Deus. Nenhuma criatura poderia salvar a humanidade, salvar o homem. Ponto 3, só alguém que fosse Deus poderia ser mediador entre Deus e o homem. Isso está em 1 Timóteo 2,5. Para nos levar de volta a um relacionamento com o Pai, de volta ao Pai, ao Criador, e para revelar Deus. João 14,9. Olha que interessante. Jesus nunca disse literalmente, sou Deus. Pode procurar na Bíblia. Ele nunca disse literalmente, dessa forma, eu sou Deus. Só que as alegações dele não teriam o menor sentido, seriam completamente impróprias. As alegações dele seriam impróprias se assim não fosse. Então, veja bem que vou citar vários pontos agora para vocês. Primeiro, lá em Mateus 13:41 e João 18:36, ele faz menção e ele fala sobre os anjos e sobre o reino. Não faria sentido se ele não fosse o próprio Deus falar a respeito do reino celestial, do reino de Deus e fazer menção aos anjos. Ponto B aqui, a prerrogativa de perdoar pecados. Marcos 2, 5-7. Quem pode perdoar pecados? Deus. Se ele pode, como homem, perdoar, é porque ele é Deus. Entenda? Ele diz, e isso é claro, ele fala que ele pode perdoar pecados, ele perdoa, fala, seus pecados são perdoados. Ponto C, a prerrogativa de julgar a terra. Quem poderia julgar a terra a não ser Deus? Mateus 25, 31 e 32. A prerrogativa de redefinir o valor do sábado. E veja, em Marcos 2, 27 e 28, e combater, na verdade, essa interpretação que eles faziam legalista, religiosa da lei. Tá? Quem a não ser Deus poderia fazer isso? Mais uma, a prerrogativa de estabelecer o seu ensino com a mesma autoridade das Escrituras. Veja só, ele ensinava e dizia, os textos sagrados, o que ele falava tem a mesma validade, o mesmo valor. Ou seja, Deus, ok? A prerrogativa de estabelecer a sua declaração e demonstração de poder sobre a morte. Quem mais poderia vencer a morte, a não ser o próprio Deus? João 5, 21 e capítulo 11, 25. A sua declaração de pré-existência. João 8, 58 e 59. O uso de uma expressão que lá no Antigo Testamento falava a respeito de Deus. Eu sou, indicando aquele que era, aquele que é, o que há de vir, passado, presente e futuro, falando sobre a natureza eterna e imutável do próprio Deus. Sua identificação com o Pai. João 10, 30, 14, 7, 9. E a sua autodenominação de Filho de Deus. Dizendo ser Filho de Deus, mostrando que é da mesma natureza o próprio Deus. Mateus 16, 15 e 16, capítulo 26, 63 e 65, João 5, 18, 19, 7. 40 vezes na Bíblia, você vai ter 40 vezes na Bíblia ele falando que era o Filho de Deus. Sem contar algumas outras referências que falariam assim, meu filho, seu filho, assim, referências indiretas. Ou seja, ele disse isso por ser o próprio Deus. Olha algumas figuras de linguagem que atestam a divindade do eu sou. Jesus disse que ele é o pão da vida. João 6,35. Jesus disse que ele é a luz do mundo. João 8,12. Jesus disse que ele era a porta das ovelhas. João 10,7. Jesus disse que ele era o bom pastor. João 10,11. Ele disse que ele era a videira verdadeira. João 15:1. Ele disse que ele era a ressurreição e a vida. João 11:25. Ele disse
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Por que a necessidade, então, da divindade? Veja só, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele aponta para o sacrifício maior que aconteceria no futuro. Então, veja, todo o sistema de sacrificar animais, todo aquele descritivo que o Antigo Testamento faz de como era o sacrifício, né? Isso tudo apontava para um sacrifício definitivo que viria, que seria o sacrifício de Jesus Cristo. Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Só que veja só, ao mesmo tempo, em Hebreus nós vemos, Hebreus mesmo declara, o autor de Hebreus, que no Antigo Testamento nenhum sacrifício ali foi capaz de fato purificar os pecados. Então, a encarnação de Cristo resolveu esse problema. Nós tivemos aí o sacrifício perfeito e o sacerdote perfeito. Tudo na figura de Cristo. No plano divino da salvação, era essencial que o mediador fosse verdadeiramente Deus. Porque era necessário, anota esses 3 pontos, apresentar sacrifício de valor infinito e prestar perfeita obediência à lei de Deus. Veja, nenhum homem conseguiu cumprir a lei de cabo a rabo, a não ser o próprio Cristo como homem. E, sendo Deus e sendo eterno, apenas ele poderia, de fato, apresentar um sacrifício de valor infinito. Só ele conseguiria, sendo Deus, sofrer a ira de Deus de forma redentora, para livrar a todo mundo da maldição da lei, além de aplicar os frutos dessa obra consumada, do sacrifício feito a todos que o aceitassem pela fé. O homem, com a sua vida arruinada pelo pecado, não poderia fazer nada disso. Infelizmente, não temos como. É por isso que nós precisamos de Cristo. Salmos 49, 7-10 e Salmos 130, versículo 3. Fica essa aula aqui, ó. Veja, eu não esgotei o assunto da cristologia, de jeito nenhum. Mas eu quis deixar essa aula para vocês refletirem, estudarem sobre Cristo, conhecerem mais a Cristo de forma intensa, verdadeira, eterna. Esses dias eu estava ministrando um treinamento e nós falávamos assim: você não tem como amar a Deus se não conhecê-lo. Você não tem como amar alguém sem conhecer a pessoa. Você não tem como amar algo que você não conhece. Então, nós estamos aqui com este propósito, conhecer a Cristo, para que o nosso amor por Ele possa crescer a cada dia. Não porque nós o amamos primeiro, não. Ele nos amou primeiro. Amém? Deus abençoe a tua vida. Um beijo para todos e nos vemos presencialmente na nossa próxima aula, ok? Deus abençoe.